Colossenses capítulo 3, no verso 1, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui, meus irmãos. Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, ó Pai, pedindo o auxílio do Teu Espírito Santo, que és poderoso para iluminar nossa mente, para quebrantar o nosso coração nessa manhã, Senhor. Nós reconhecemos a dependência deste poder que vem do alto, deste poder a qual sabedoria humana, argumentos humanos não podem expressar em nosso meio. Por isso nós reconhecemos que dependemos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesses primeiros versos ali, 1, 2, 3 e 4, já nos fazem parar para meditar. E nessa meditação já nos remete a uma pergunta. Será que nós temos buscado e pensado nas coisas do alto, nas coisas do céu, aonde o próprio texto diz que é onde Cristo lá está? Ou será que as coisas do alto, as coisas do céu têm se tornado cada dia mais distante do nosso coração, cada dia mais distante do nosso pensamento, cada dia mais distante do nosso vocabulário? Também outra pergunta é: por que o apóstolo Paulo, ele fala esse buscar e este pensar nas coisas do alto, e ele trata isso como algo fundamental na vida daqueles a qual foram ressuscitados com Cristo Jesus? E eu queria que você guardasse essa pergunta no seu coração neste momento. Irmãos, é verdade que no século XX surge um movimento muito forte de cura e libertação, onde o centro do culto se tornou, muitas vezes, os milagres. E então, de certa forma, mesmo sem perceber, nos dava a entender que o foco principal do Evangelho era a nossa condição presente. Que Jesus, a sua obra e agora a igreja, elas existem para melhorar a nossa condição de saúde. É certo afirmarmos que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e devemos sim orar pelos enfermos. Porém, este não é o centro do culto e também não é o centro da espiritualidade cristã. Também no século XXI, nós vamos ver que entra em ação a famosa pregação da teologia da prosperidade, que comunica que Jesus não apenas morreu pelas nossas enfermidades, mas também para nos dar aqui no presente uma vida próspera, uma vida de riquezas. Como dizem, né? Você ser cabeça e não ser cauda. Né? Que por meio de Cristo, por meio da sua obra e agora por meio da igreja, nós podemos encontrar e conquistar o nosso tão sonhado carro, conquistar a nossa casa dos sonhos, conseguir fazer aquela tão sonhada viagem em família que tem tirado as nossas noites de paz e de sono.
e que a igreja ela está aqui agora para nos ajudar a conquistar todas essas coisas. Mas mais uma vez nós vamos ver que todas essas coisas comunicam que a obra da cruz e a igreja ela serve para nos dar coisas aqui e agora, coisas terrenas. Mas agora nós temos também os pregadores coaching, que é aqueles que trazem conselhos para você buscar encontrar o seu verdadeiro eu, se encontrar consigo mesmo. Eles trazem e carregam consigo um discurso da idolatria do bem-estar. E tudo que o evangelho para eles faz é te emocionar e te comover e te trazer um suposto bem-estar, porque o que importa é se sentir bem. Então as coisas para esses homens que nós fazemos de errado, que deviam ser confessados como pecado e sendo assim carecer realmente de um novo nascimento e da obra da cruz, esse discurso vem apenas para você ajustar algumas coisas na sua vida. Porque o que importa é você ser livre ao ponto de conquistar aquelas coisas que te darão um bem-estar. E quando você chegar neste lugar, você encontrou o ápice da sua vida. Irmãos, se nós olharmos a tudo isso, nós vamos concluir que a obra de Cristo se resume a isso, para nos dar coisas aqui e agora, melhorar nossa condição de vida, nos fazer adquirir coisas nessa terra. E nós caímos numa pergunta: por que o céu? Por que precisamos do céu? Se a fé ela serve primordialmente para melhorar nossas condições aqui neste mundo, mesmo que nós não estejamos fazendo isso intencionalmente, é fato de que o céu vai ficando cada vez mais longe e cada vez mais distante do nosso coração e dos nossos pensamentos. Mas o apóstolo Paulo, ele não só instrui a buscar essas coisas do alto, mas ele afirma que se de fato fomos ressuscitados com Cristo Jesus, nós devemos buscar estas coisas, porque nós fomos ressuscitados e então deslocados pela obra da cruz a exatamente agora almejar as coisas do alto, as coisas do céu. E, irmãos, havia exatamente também no povo de Colossenses uma fé que buscava as coisas terrenas, as coisas deste mundo, as coisas que aprisionavam o povo. E isso acontecia por meio do legalismo e do falso misticismo. E essa espiritualidade, ela não vinha do alto, ela não vinha de Cristo. Ela não condizia com essa nova vida a qual os cristãos haviam recebido. Por isso vamos voltar um pouco no capítulo 2 para ver Paulo combatendo esses falsos mestres, esses falsos ensinos. O Augusto pregou semana passada muito bem sobre isso. Alguns cultuavam a anjos e não a Deus. Buscavam por meio de afirmações de que ouviram e viram coisas do alto a qual outras pessoas não poderiam ouvir. E eles falavam exatamente isso para trazer uma certa autoridade aos seus ensinos, para poder convencer, comover, cativar e instruir o povo. Outros continuavam a prática das cerimônias, a qual a Cristo havia cumprido todas elas na cruz. Eles até afirmavam que deviam crer em Cristo, mas deviam crer em Cristo e também ser circuncidados. Que deviam crer em Cristo, mas também obedecer ao calendário judaico. Que deviam crer em Cristo, mas também participar das festas. Era Cristo, mas também não coma disso, não toque naquilo, não beba disso, não bebe daquilo. Nunca para eles era somente Cristo. E diante dessa apresentação, desse legalismo e desse misticismo que aprisionava o povo nas coisas da terra, Paulo então conclui e aplica no final do capítulo 2, do verso 24 ao 29, vamos ler juntos. Volte ali um pouquinho. Colossenses 2. É do verso 20 até o 24, desculpa. Diz assim: concluindo esse pensamento do apóstolo Paulo, onde ele falou sobre esses dois tipos de heresia na igreja, ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como viveis no mundo vos sujeitai às ordenanças?
não manuseia isto, não proves daquilo, não toques aquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, em algumas versões contra o pecado, outras contra a imoralidade. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que se nós morremos com Cristo, nós morremos para essas coisas. Porque essas coisas, com o tempo, elas vão se destruindo e ela não tem poder de sustentar essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Elas até têm aparência de sabedoria, mas ela não tem valor nenhum na nossa luta contra o pecado e nem poder de nos ajudar neste processo de santificação. O caminho para a maturidade não é de revelações secretas ou disciplinas de autopunição a si mesmo, mas consiste em entender e viver com base na morte, ressurreição e entronização do crente em Cristo nos céus. E é muito interessante e faz todo sentido para os primeiros versos do capítulo 3, o apóstolo Paulo falar sobre isso. E isso é maravilhoso observar na Bíblia, torna a Bíblia cada vez mais atraente e maravilhosa. Nós vamos ver que Paulo começa dizendo que nós somos ressuscitados com Cristo e devemos buscar as coisas do alto, porque ele havia acabado de falar nas coisas que estavam fazendo o povo ficar aprisionado nesta terra, nas coisas deste mundo, e não somente a Cristo. As coisas que Paulo havia falado estavam impossibilitando o povo de viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Vivendo essas cerimônias, esse falso misticismo, esse legalismo, olhando as coisas da terra, eles não conseguem provar do verdadeiro poder do alto que está acessível a eles por causa da morte de Jesus Cristo. Está acessível àqueles a qual foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Calvino diz, Cristo nos chama para o alto, para si, enquanto essas coisas nos arrastam para baixo. Para vós as cerimônias estão mortas através da morte de Cristo e vós para elas, a fim de que, sendo levados para o céu com Cristo, só pensei naquelas coisas que são do alto. Portanto, abandonai essas coisas terrenas. Eu quero trazer 3 razões aqui para você buscar e pensar nas coisas do alto antes de nós vermos o que está no alto para se pensar. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala buscar e um verso depois ele fala pensar. Por que isso? Porque ele está falando buscar do coração, das emoções, dos intentos, dos anseios, de toda a sua alma. E pensar, ele está falando do seu intelecto, da sua razão. O que ele está querendo dizer de forma resumida é dizer que quando fomos ressuscitados com Cristo, nós somos deslocados e impulsionados a de todo o nosso ser buscar e pensar nas coisas do céu. E uma das razões que nós devemos pensar e buscar as coisas do alto é que nós nascemos de lá, nós estamos lá e nós retornaremos para lá. Quando nós descemos as águas do batismo, nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo. Em João, no capítulo 3, quando Jesus estava diante do mestre da lei, chamado Nicodemos, ele diz que era necessário que nascesse de novo, que nascesse da água do Espírito, que nascesse do alto, pois se não fosse assim, não veríamos, e não é possível ver e entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento, ele acontece pelo poder que vem do alto. Esse novo nascimento, ele não aconteceu porque você caiu em argumentos terrenos. Não acontece pelas filosofias terrenas, mas ele é poder de Deus. E esse poder é derramado do alto. É a ação do Espírito Santo. O Espírito é livre. Ele sopra aonde ele quer. Ninguém pode ordenar ele fazer algo e nem retê-lo, pois ele é do alto, ele é livre. Nós nascemos desse Espírito.
Nós não nascemos da carne, não nascemos do sangue, não nascemos por linhagem humana desse novo nascimento, e nem mesmo pela vontade do homem, mas nascemos somente da parte de Deus, do poder de Deus que nos encontrou. E nós também estamos, de certa forma, nos céus com Cristo. Como Efésios capítulo 2, no verso 6, vai dizer que nós estamos com Ele assentados nas regiões celestiais. Então, de certa forma, não em plenitude, porque assim estaremos somente quando morrermos e sermos recolhidos a Ele. Mas estamos porque estamos em Cristo e Cristo está nos céus. E quando morrermos e sermos recolhidos com eles, estaremos em plenitude com Ele no altos céus. Outra razão para você pensar nas coisas do alto me apurar aqui, é que Cristo está lá. Cristo está nos céus, como o texto diz. E é muito interessante que Cristo ele não está lá em qualquer lugar do céu. Cristo não está lá no céu que você desenhou, pescando um peixinho no riacho, aquele ventinho batendo, aí depois ele pesca, vai lá, tem 2 palmeiras, ele estende sua rede naquelas 2 palmeiras, e lá ele fica, até o dia acabar. Não, meus queridos, o texto deixa muito claro que Jesus não está em qualquer lugar nos céus, e também deixa muito claro que Jesus não está no céu sem fazer nada. Jesus está assentado à direita de Deus. E isso nos remete, está ali de forma intencional nesse texto, porque trata de uma posição de autoridade, uma posição de governo, trata-se daquilo que Jesus está fazendo lá nos céus. Nós vamos ver em Salmos, no capítulo 22, no verso 24, diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Cristo está nos céus, governando tudo, de forma soberana, para o seu glorioso dia, até onde tudo esteja completamente debaixo dos seus pés. Muito embora ele tenha concluído a sua obra aqui na terra, nascido sem pecado, viveu sem pecados, morreu pelos nossos pecados, cumpriu a obra aqui na terra, ele subiu aos céus e ele continua agora a sua obra celeste. Então não se trata de uma posição de honra sentado à direita de Deus. Se trata de uma posição de governo e autoridade. Porque ele recebeu do Pai toda a autoridade, tanto nos céus como na terra e debaixo da terra. É ele que recebeu o livro, a qual ele somente foi achado digno de abrir. É a Cristo, nos altos céus, governando, cheio de autoridade concedida pelo Pai, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é o Senhor. É diante dele que milhares e milhares e milhares de seres se prostrarão de joelhos e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor sobre todos os céus, sobre a terra e tudo que há debaixo da terra. Ele está assentado neste lugar de governo, governando sobre todas as coisas, até o seu glorioso dia. Então, quando o apóstolo Paulo fala pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, ele está dizendo nada mais do que pense e busque o senhorio de Cristo. Sujeite-se ao senhorio de Cristo. Porque é esse o poder de Deus para que você se desprenda dessas coisas que te prendem aqui na terra. E nós aguardamos o dia em que Cristo, como o texto fala, que Ele é a nossa vida, se manifestará aqui na terra de forma gloriosa. E a nossa vida que está oculta nele será revelada e manifestada em sua plenitude nesse grande dia. Um dia os céus irão se manifestar aqui na terra e nesse dia Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, não virá numa manjedoura, mas ele virá todo em glória.
Ele irá desfazer toda a corrupção, toda a queda, e haverá novos céus e nova terra, e de forma poderosa e misteriosa, Ele fará com que essa terra se torne um verdadeiro céu, e de forma mais misteriosa ainda, Ele fará com que esses dois lugares se tornem um só. Não haverá mais templo nem santuário, porque o próprio Deus habitará no meio do seu povo. Não precisará nem mesmo da luz do sol, porque a própria glória de Deus estará no meio do povo. E essas coisas que nós devemos buscar e pensar. Essas coisas que irão nos dar poder e condição de lutarmos contra o pecado. É Cristo, o Senhor dos céus e da terra. E é nesse exato momento, se você não parou essa semana para pensar em algo assim, o Senhor nos está dando a graça de, nesse momento, estarmos pensando nas coisas do alto. Pensando nas coisas incorruptíveis, a qual o tempo não muda, a qual a guerra da Ucrânia não muda, a qual as eleições no Brasil não podem mudar, a quais a Copa do Mundo agora não vai mudar também. É nessas coisas, inalteradas pelo tempo, pelas estações, que nós devemos pensar e depositar toda a nossa confiança. É buscando as coisas do alto, ou seja, de todo o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos afetos, com todos os nossos anseios, é pensando nisso, com todo o nosso intelecto, prostrando toda a nossa razão, que nós vamos encontrar e provar do verdadeiro poder para nós desarraigarmos das coisas deste mundo, para lutarmos e vencermos a luta contra o pecado, para nós deixarmos este novo homem, nos revestir, esse velho homem, nos revestirmos do novo homem e vivermos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. É esse poder que nós experimentamos e que brota em nossos corações quando nos sujeitamos ao senhorio de Cristo e nisso pensamos e buscamos todos os dias da nossa vida. Paulo então fala que este poder está disponível. Esse poder do alto, esse poder do céu está disponível, este poder de Cristo exaltado, Senhor. Este poder que as cerimônias não podem nos dar, que as visões de homens não podem nos dar, mas que o novo nascimento, que a morte e ressurreição de Cristo pode nos dar, para nós nos despirmos deste velho homem e nos revestirmos de um novo homem. Então nós vamos ver que assim como era necessário que Paulo finalizasse o capítulo 2, fazendo aquele chão para o início do capítulo 3, nós vamos ver, para dar sequência ao capítulo 3, no verso 5, era muito necessário que Paulo tivesse dito essas palavras, porque nessa luta onde nós vamos entrar agora no texto, de vencermos isso aqui, nenhum homem, em sua condição natural, pode lutar contra, porque pelo contrário, nós estávamos imersos e amantes disso aqui. Então era necessário que Paulo falasse desse poder que há em nós ter sido morto e ressuscitado com Cristo Jesus e de buscarmos e provarmos das coisas do alto. Então essa liberdade que o texto nos traz agora de pensar nas coisas do alto, não é você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não, essa liberdade agora é bem pelo contrário, é que se nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, nós agora temos poder e capacidade de deixar essas coisas que nós vamos ler, essas algemas que nos aprisionavam nas coisas dessa terra. Então Paulo fala no capítulo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos agora poder do alto, para não mais andar nessas coisas, para nos santificarmos de verdade, para vivermos a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Que essas coisas aqui nós vamos ver que as pessoas que morreram e ressuscitaram com Cristo, os verbos ali estão conjugados no passado. Observe, noutro tempo.
vivieis nelas. Por quê? Porque agora nós morremos e nascemos com Cristo e temos esse poder. Essas coisas não mais pertencem no presente a nós. Elas não são nossas algemas mais, porque nós somos libertos em Cristo Jesus. Então essas coisas são conjugadas no passado. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. Esse poder do alto nos despiu desse velho homem. E ele continua o texto dizendo que ele não só nos despiu do velho homem, mas ele nos revestiu de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então esse poder do alto que nós buscamos todos os dias e que nós pensamos, ele faz nós nos despir dessas coisas, da impureza, da prostituição. Ele nos dá poder, nos capacita a deixar isso e viver em santificação. E também ele nos reveste de um novo homem. E nós vamos seguir essa linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que ele combate essas heresias. Ele fala sobre esse pensar do alto, sobre estar no alto. E ele fala sobre esse poder que temos agora de vencer isso. E depois, mais para frente, onde a gente não leu, no verso 12, até o verso de número 17, ele vai falar agora sobre as características das novas virtudes que nós recebemos deste poder que vem do alto. Então, meus queridos, muitas das vezes, nós não conseguimos nos libertar de prisões. Muitas das vezes continuamos algemados às cerimônias, às rituais, à autopunição, quando nós devíamos nos sujeitar e inclinar todo o nosso ser ao senhorio de Cristo Jesus. É Ele que está nos céus, governando e nos dando poder, porque é nas nossas fraquezas Ele opera o poder do alto. É quando estamos fracos que Deus opera o poder dele do alto em nós. É quando admitimos as nossas fraquezas. É quando olhamos esse texto e admitimos a nossa impossibilidade de combater isso. E não só impossibilidade natural, mas também dos recursos a qual temos buscado para vencer o pecado. Não é este poder de Deus de sujeição ao senhorio de Cristo, mas é de metodologias apenas. E Paulo vai dizer que isso não tem poder para nos libertar verdadeiramente do pecado e nos sustentar nesse processo de santificação. E depois do apóstolo Paulo falar do que devemos deixar, das virtudes que agora temos ali, de misericórdia, virtudes de mansidão, virtude de perdoar, virtude de não vivermos amargurados, virtude de sermos agradecidos. Depois, mais para frente, mas eu não vou entrar aqui a semana que vem, o apóstolo Paulo vai falando como isso tudo, depois de ter mudado a nossa natureza, é aplicado na família, no trabalho e nas relações. Essa linha de raciocínio do apóstolo Paulo é maravilhosa e é de ficarmos fascinados da forma que ele não nos deixa entrarmos em temas muitas vezes de nos sentirmos aprisionados e vermos nossa incapacidade, sem antes ele nos mostrar que o Senhor Jesus nos capacitou, que o Senhor Jesus, ele nos elevou às coisas do alto. Salmos diz assim, o Davi, no momento de dificuldade da sua vida, no momento de estar aprisionado nas circunstâncias da vida, ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, ponha-me sobre uma rocha, muito acima de onde estou agora. Porque é quando nós estamos em Cristo que realmente nós conseguimos ver. Hoje foi cantado várias canções, se nós pegar vários trechos, nós estamos falando sobre o senhorio de Cristo, aquela música, né? A beleza do horizonte nos traz aquele aspecto de liberdade, não de prisão, de subirmos sobre uma rocha, sobre Cristo e olharmos o que realmente nos importa, olharmos o que realmente nos traz vida, nos traz força, nos traz poder, nos traz consolo, olharmos e nos apoderarmos, no bom sentido da palavra, que eu tenho muito medo de usar essa palavra hoje em dia, mas nos apoderarmos dos benefícios que Cristo conquistou na cruz, desse poder que Ele disponibilizou na sua morte, nos ressuscitando com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. Então a obra de Cristo ela é muito grande.
O sangue vertido naquela cruz não é de qualquer homem, é do Filho de Deus, para nós acharmos que a nossa vida consiste em adquirir coisas nessa terra, que a nossa vida consiste em melhorar nossa condição financeira, que a nossa vida consiste em ter um plano de saúde, que a nossa vida consiste em estar bem e conseguir no domingo ter um bom descanso, ir à praia. Essas coisas acontecem, meus irmãos, mas a obra da cruz é muito poderosa. O sangue vertido naquela cruz, ele nos eleva, ele faz vivermos a verdadeira liberdade, ele faz vivermos, termos e sentirmos em nossas emoções a verdadeira liberdade de servir a Cristo, de pertencer, de se sujeitar ao seu senhorio. E essa liberdade, meus irmãos, que eu quero anunciar a vocês essa manhã, aqueles a qual ainda não se batizaram, aqueles a qual que não desceram as águas do batismo, não morreram, ressuscitaram com Cristo. Que você possa confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e procurar essa liberdade que só encontra em Cristo. E você, esta manhã, também que já desceu as águas do batismo, mas tem vivido aprisionado, tem se esquecido das coisas do alto, tem se esquecido desse mandato tão precioso que Cristo nos deu e nos deslocou para este lugar, de pensarmos, de vivermos livres, de vivermos com condição de vencermos o pecado pelo poder que agora opera em nós, muito além do que nós pedimos e do que nós pensamos. Esse poder que vem do alto, esse poder que vem do senhorio de Cristo. Eu queria que nós orássemos essa manhã. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, há poder no senhorio de Cristo. Há poder quando nós paramos para buscar as coisas do céu, as coisas do alto. Porque nós não podemos vencer essas coisas citadas aqui, mas Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Dele flui poder, do seu senhorio, flui poder para todos aqueles a qual Ele morreu e derramou do seu sangue, para desprender das coisas deste mundo e viver em liberdade e provar da verdadeira alegria do Evangelho. Irmãos, quanto tempo faz que nós não nos alegramos muitas vezes quando pensamos que fomos salvos na obra de Jesus Cristo? Que ao pensar nessa manhã no senhorio de Cristo, você seja liberto, você encontre alegria no seu coração, seja despertado a verdadeira esperança no seu coração. A verdadeira esperança de Cristo agora ser a sua vida e você aguardar e ansiar o dia que Ele irá se manifestar e a sua vida que está oculta nele será manifesta de forma plena. Senhor, ajuda-nos a buscar e a pensar nas coisas do alto, a provarmos desse poder que flui do senhorio de Cristo, que venceu o pecado, que nos liberta dessas algemas dessa terra, porque poderoso é o nome de Jesus que está sobre todo o nome, e foi para a liberdade que Ele nos libertou. Senhor, que possamos provar do poder que há de buscar e pensar de todo o coração e de toda a mente em Cristo Jesus, soberano sobre todas as coisas e que tem nossa vida na palma das suas mãos. Senhor, também que possamos nos alegrar quando olhamos para o senhorio de Cristo e podemos aguardar com esperança o glorioso dia que não falhará, o glorioso dia que certamente como o ar que respiramos aqui nessa manhã se manifestará e que Ele se manifestará em glória. Senhor, nós oramos por todos aqueles a qual
ainda não começaram essa jornada de descer as águas do batismo, que o seu poder que vem do alto, que não é por filosofias humanas, que não é por argumentos humanos, mas é poder de Deus, que se for da sua vontade, nós oramos que essa manhã se derrame sobre a vida deles, os convença, Senhor, da verdade, do pecado e do juízo. Também, Pai, nós oramos por todos os nossos irmãos que já estão nessa jornada, mas que têm distanciado o seu olhar do céu, que têm distanciado o seu olhar do senhorio de Cristo. Nós oramos, Espírito Santo, os fortaleça, os surpreenda, os cative, os impulsione, os amarre, os prenda a Cristo. Nós sabemos que Tu és poderoso, Espírito, e nós nos sujeitamos a esse poder neste lugar. Tu fazes infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Tu torna homens fortes e orgulhosos, homens fracos e dependentes da presença de Deus, quando o Teu Santo Espírito sopra, pois Ele é livre e Ele é poderoso. Tu fortalece homens abatidos, homens que estão imersos com seus olhares nas coisas deste mundo. Tu és poderoso para cativar a Cristo, os prender a Cristo, os fazer viver só por Cristo e se alimentar somente de Cristo. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos, porque neste momento nós colocamos todo o nosso coração e pensamento nas coisas do alto, de que Tu és Senhor, soberano, sobre todas as coisas. Em nome de Jesus.